Muito bom dia para mais um Vivendo Bem. Muito bom ter vocês aqui sempre conectados à TV Nova Nordeste, TV Cultura, viu? Sejam bem-vindos. E a gente vai falar hoje de um assunto tão importante, né, que a gente vai falar sobre a saúde da mulher. Pois é, 4,4% da população mundial sofre de incontinência urinária. E é por isso que eu trouxe a doutora Eveline Catão, que está aqui do meu lado. Deixa eu primeiro dar um bom dia para a doutora Eveline. Pode passar para ela, doutora. Obrigada. Olá, bom dia. Bom dia, viu? Dia a todos. Muito obrigada por ter vindo mais uma vez. Obrigada. Tirar essas dúvidas tão importantes. Quem está aqui ao lado dela é a doutora Fátima Brito, tá? Ela é dermatologista e também vai conversar um pouquinho com a gente, tanto nesse assunto, como no próximo bloco a gente vai falar também sobre os cuidados com a pele do rosto, que é algo que as dermatologistas batem na tecla, né, doutora? Bem-vinda. Obrigada pelo convite e bom dia a todos. Vamos tentar esclarecer algumas dúvidas sobre esses assuntos, sobre pele, cuidados com a pele. Muito bacana. Doutora Eveline Catão, um número alarmante, né? Uma porcentagem alarmante da população que sofre de incontinência urinária. Pois é, Dani. A incontinência urinária, que é a perda involuntária da urina, é muito frequente, porque ela é decorrente até do próprio envelhecimento. Não é exclusivo da mulher, é do homem e da mulher. Mais frequente na mulher, 2 vezes acontece mais na mulher. Principalmente pela diminuição dos hormônios, né? A menopausa, essas queixas de incontinência urinária se acentuam. A mulher também ela passa pelos períodos de gravidez e o parto. Então, todas essas coisas elas contribuem para que ocorra a incontinência urinária, né? Então, no caso, a gente pode dizer, doutora Eveline, que existe uma faixa etária mais exposta ali para receber um tipo de diagnóstico desse. Isso. A incontinência urinária ela pode ocorrer em qualquer fase da vida, né? Mas ela é mais frequente da meia-idade para a população idosa. Então, é muito frequente recebermos encaminhamento do geriatra, do clínico geral também, né? Mas o ginecologista e urologista é que não só diagnosticam, mas tratam essa patologia. Agora, por que é mais frequente nas mulheres? Por que as mulheres, ainda assim, o número é maior, né? Como eu falei, tem os hormônios, principalmente os hormônios femininos, eles fazem a sustentação. Eles são importantes para compor a mucosa, que é um tecido que sustenta ali o assoalho pélvico da mulher, os órgãos, o útero, a bexiga. Então, com o passar do tempo, ele vai diminuindo e essa musculatura, aqueles ligamentos, eles ficam flácidos. Então, os órgãos tendem a descer um pouco e elas começam com as queixas de incontinência urinária, né? E que podem ser, na verdade, existem alguns tipos, não é um tipo só específico. Por exemplo, existem aquelas pacientes que têm uma queixa de incontinência de esforço. Então, ela está fazendo um exercício, ou ela ri, espirra, né? Tem uma rinite alérgica. Muitas vezes elas não conseguem, elas perdem a urina. E existe também um outro tipo de incontinência que é o de urgência. Então, não é associada ao esforço e pode ser até com a mínima quantidade de urina. Ela tem uma vontade assim imperativa, absoluta de ir ao banheiro e não consegue nem chegar e ela já se urina a roupa antes de conseguir chegar ao banheiro, né? Tem alguma outra patologia que possa ser confundida com a incontinência urinária? Porque essa a gente não tem muito controle, né? Isso tem uma outra que você, pelo contrário, você sente a vontade, a bexiga cheia e quando vai fazer, não consegue fazer o xixi também, né? Existe também, eu não falei assim, as duas mais prevalentes são a de esforço, a incontinência urinária de esforço e a incontinência de urgência. Mas também existe, por exemplo, a de transbordamento, que a gente fala que é mais a masculina, que a bexiga está sempre cheia. Então, o paciente ele tem dificuldade, ele faz um esforço para urinar e quando sai um jato fino, sai com gotejamento. Então, como ela está sempre cheia, qualquer líquido que entre já enche, então tem um vazamento. Isso é muito comum nos homens que têm a próstata crescida, né? E também tem outros tipos de incontinências que são mistas, né? São misturados vários componentes, um de urgência, outro de esforço. Existe a funcional também, por exemplo, tem pacientes que eles têm até a vontade, eles têm até o comando normal,
para urinar, sentem vontade na hora certa, mas por alguma deficiência intelectual, por exemplo, ou física, eles não conseguem chegar ao banheiro sozinhos e desabotoar uma roupa rápido e terminam se urinando. Né? E deve ser um desespero, porque na vida corrida que a gente vive hoje em dia, né? Imagina você com um problema como esse, né? Como é que vai fazer as suas demandas mesmo de rotina? Na verdade, como é que funciona esse tratamento, por exemplo? Em quanto tempo uma pessoa pode ficar boa de uma patologia dessa? Olha, a incontinência urinária vai depender do grau, né, e do tipo também. Por isso que existem vários exames para a gente poder avaliar. Né? A história do paciente, ela vai dar uma pista muito boa da gente tentar identificar o tipo de incontinência, mas os exames também são muito importantes e a partir desse grau que a gente avaliou da incontinência urinária, tem uma chance de cura a partir de 70% até 100%, dependendo do caso. Né? E com relação aos tratamentos, existe uma gama enorme de tratamentos. Nos casos mais leves, né, primeiro, para todos os pacientes, tem que ter aquelas medidas comportamentais. Então, quem tiver com excesso de peso, perde o peso, prestar atenção na dieta, por exemplo, evitar mais alimentos diuréticos, cafeína, a ingesta de bebida alcoólica, alimentos picantes também, todos esses fazem com que você urine mais. A água é muito importante, mas nesta fase tem que ter um controle na ingesta de líquidos, não é? Outra coisa também, quem está fazendo exercício com carga muito pesada, também diminuir um pouco a carga. O exercício é muito importante, principalmente aqueles que fortalecem a musculatura do assoalho pélvico, que é o períneo, que é o que sustenta os órgãos, é muito bom. Existem tratamentos hormonais, como uns cremes vaginais que a gente coloca com um hormônio local, estrogênios, e também medicações via oral também, comprimidos que auxiliam. Fora esses casos, sim, também a fisioterapia é muito importante. A fisioterapia pélvica, ela é muito boa nos casos mais leves, não só como tratamento único, mas também como adjuvante com as outras terapias de medicação, ou cirurgia, ou laser. Né? E o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico ainda é o mais importante para os casos moderados e graves de incontinência urinária. Então, antigamente, tinham umas cirurgias que caíram em desuso porque recidivava muito e tinha alguns efeitos colaterais. Hoje em dia, a tendência em tudo na medicina, não só para a incontinência, são cirurgias minimamente invasivas. Né? E temos uma que está sendo bastante utilizada, a mais utilizada atualmente, é o sling. O sling, que nada mais é do que uma fita, uma faixa que é uma tela que a gente coloca para sustentar a uretra, que é o canal onde sai a urina, e uma parte da bexiga, e isso pode ter até 100% da melhora dos sintomas, né? E o efeito a longo prazo é muito melhor do que aquelas cirurgias que a gente cortava o abdômen, como uma cesariana, e fazia a suspensão de bexiga. Eu acho que muitas pessoas devem ter feito antes, né? E falando ainda de tratamento, existe uma alternativa muito boa que para quem eu não pode ou não deseja ser submetida a nenhum procedimento cirúrgico, que é o laser, né? Que está cada vez mais ganhando espaço. O laser, ele é diferente daquele laser de pele, porque o laser de pele ele pode ter algum incômodo, né? Algumas pessoas sentem dor, mas o laser vaginal não é. Ele é um procedimento indolor, é rápido, né? Então, a paciente ela já tem um efeito, geralmente são feitas 3 sessões com intervalo a cada 30, 40 dias, e os efeitos já são sentidos já com uma sessão, uma melhora de pelo menos uns 70%. Que bacana. Inclusive, esse laser tem na clínica da doutora Fátima Brito, né? Fala um pouquinho para mim, doutora Fátima, já faz tempo que vocês estão disponibilizando esse tratamento? Nós temos há mais ou menos um ano. Certo. Né, esse tratamento, ele consiste, como a Eveline falou, em 2 módulos. Tem o que realmente trata a incontinência urinária e tem outro módulo que trata as outras alterações de atrofia. Enfim, o assunto, como é a incontinência urinária,
Então, qual é o princípio, né? Nós, dermatologistas, nós já trabalhamos bastante com laser há muito tempo, né? Nós temos adquirido resultados interessantes, né? Modificando, estimulando o colágeno da pele, mostrando uma melhora visível, né? Do funcionamento da pele. Então, isso foi transferido para a questão íntima, né? Então, provoca-se um estímulo, né? Uns disparos, não tem dor, é indolor. E, em geral, você tem um preparo antes, né? Tem que ir na ginecologista, saber se o paciente não tem infecção, se não tem um outro problema funcional, né? Além da incontinência. Tem que ser realmente visto pelo ginecologista e liberado para o procedimento, né? E consiste em disparos, né? Programados naquela região. Em geral, tem um desconforto após uma semaninha, mas uma coisa muito discreta, e são bem tolerados e com resultados visíveis já a partir da primeira sessão. Muito bacana, né? Que o mercado está sempre se abrindo aí novas oportunidades para a gente tratar essas patologias. Inclusive, o laser ele tem vários outros benefícios, né, doutora? Só para a gente frisar para o pessoal conhecer melhor, quais seriam esses outros? Sim, é isso que eu falei, na parte íntima, na incontinência, na melhora da eutrofia, na melhora da elasticidade. Às vezes o paciente tem a queixa de frouxidão, também tem um certo benefício. E ele provoca também alterações na mucosa que permite um pH mais fisiológico, que a gente vai perdendo ao longo dos anos, né, com a menopausa, e vai ficando mais susceptíveis a infecções de repetição, candidíase, entre outras. Então, ele permite como se fosse uma recuperação fisiológica desse tecido, uma imitação do que era antes. Então, doutora Eveline, a gente fica bem mais confortável, né, quando ouve que, graças a Deus, as coisas vão cada vez mais, né, os estudos, acredito que vão trazendo mais chances, né, vários tipos de tratamentos para a gente. Não, com certeza, Não é muito verdade? bom, graças a Deus. Os avanços da medicina para fazer com que o paciente ele tenha maior eficácia nos tratamentos e também, quanto menos for invasivo, melhor, né? Verdade. E você trouxe um brinquedinho aí, bem interessante, para a gente poder explicar. Bem, como é que funcionaria, por exemplo, esse laser? Tem como explicar por aí? Sim, tem. Isso aqui é um molde, tá? Do aparelho genital feminino. Vou explicar para vocês. Isso daqui é o útero, tá? Isso daqui é a entrada da vagina. Eu vou primeiro abrir aqui para vocês verem bem. Então, só para vocês entenderem o mecanismo da incontinência urinária. Isso aqui é a vagina, esse aqui é o útero e esse aqui é a bexiga. Observem que a bexiga ela fica aqui em cima da vagina, tá? E o útero e também fica assim bem próximo aqui ao útero. Então, quando esses órgãos eles descem um pouco, tanto a bexiga quanto o útero, né, a paciente tem a queixa da incontinência urinária. Então, como é que o laser ele vai beneficiar isso? Ele é introduzido com uma cânula, como se fosse um cilindro, tá, pela vagina, e ele vai disparar jatos aqui pela mucosa, que é essa parte aqui da vagina, e vai estimular a produção, como a doutora Fátima falou, do colágeno, da elastina e de outras células que vão fortalecer e vão sustentar. Então, vai melhorar toda a vascularização, a circulação do sangue, vai melhorar o tecido, então vai sustentar essa bexiga que está aqui em cima e a paciente vai ter uma melhora muito grande das queixas de incontinência urinária. E, além disso, ela tem o benefício de melhorar o pH da vagina, melhorando as secreções vaginais, a secura da vagina também, né? Melhora também a função sexual. Aquele ali, no caso, é o cilindro Isso, que você falou, não é isso? Esses são os dois principais cilindros que nós usamos, né? Aquele primeiro todo circular e o outro com a ponta para cima são usados tanto para incontinência urinária quanto para flacidez também na vagina. Ele é usado, a incontinência aparece também muito pós-parto, né?
em especial pós-parto vaginal, e ele pode ser utilizado nesse momento, sem Que contraindicação. bacana. Eu achava que era um mito, mas não é verdade. O parto, após o parto, isso pode ser mais comum de aparecer. Isso pode, porque há uma flacidez, né? Força um pouco a musculatura, que obviamente depois com várias medidas voltam ao normal. Só para a gente finalizar esse bloco, esse tratamento a gente está encontrando aí na clínica da doutora Fátima Brito, mas é comum de se achar que em Pernambuco a mulherada vai ter ainda um pouco de dificuldade de achar um tratamento como esse? Quer falar, doutora? Olha, de fato, esse tratamento já está bem difundido. Eu até gostaria de citar uma outra indicação importante, até em mulheres jovens que fazem mastectomia, que tem que fazer aqueles tratamentos que realmente eles forçam uma menopausa, né? Então ele passa a ter esses sintomas. Então, uma indicação muito importante são nas mulheres submetidas a câncer de mama, né? Ao tratamento. Esse tratamento ele já tem um tempo, ele tem já estudos e Sim. aqui também na nossa região tem já bastante aparelhos. Agora existe um tabu, né? Existe uma falta de conhecimento dessa possibilidade terapêutica e além do tabu, né? Então, as mulheres elas vão, por exemplo, tratar um roxo, mas quando toca nesse assunto, eu acho que tem que ser com muita delicadeza. Entendi. Ainda, né? Então, essa busca espontânea eu ainda acho muito tímida. Entendi. Mas é bom que um programa como esse, né, para divulgação, que existe essa possibilidade de terapêutica sem um método tão invasivo quanto a cirurgia. Ai, muito bacana, gente, essas informações. A gente vai encerrar esse tema, tá? Mas no próximo bloco a gente vai falar sobre cuidado com a pele do rosto. E eu quero que a Eveline fique aqui, viu, doutora? Para a gente aprender juntas, tá bom? Já já a gente volta com mais informações para vocês.